Todo ser que respira, louve ao Senhor. E para isso Deus nos trouxe a este local, para que juntos pudéssemos louvar, exaltar o nome dEle. Sempre digo para vocês, irmãos, que é motivo de alegria partilhar a palavra de Deus, mas também de grande responsabilidade. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é imutável e eu sou falho. A palavra de Deus é inerrante e eu sou cheio de pecado. A palavra de Deus, ela é superior às nossas faculdades mentais. Então é muito difícil, é uma responsabilidade grande, mas eu louvo a Deus que a nossa igreja é uma igreja bíblica que preza pela mensagem expositiva. Isso conforta o pregador de cometer menos erros. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 10. Eu sempre digo para os irmãos que o pastor, ele não pode fazer uma mensagem, viu, Beron, pensando numa pessoa específica, até mesmo porque o pastor não sabe se aquela pessoa vai ouvir a mensagem ou não. Então seria muita tolice de um pregador, de um pastor, dedicar um período da sua vida para estudar, pensando numa só pessoa, numa só família. Normalmente Deus o conduz à leitura da Bíblia, e a Bíblia fala ao seu coração para que ele ministre à igreja. Então eu tenho certeza que a palavra de hoje, Deus separou para falar com a nossa igreja, amém? Deus não separou exclusivamente a mensagem de hoje só para falar com o Wembley. Eu acho que nós temos mais de 30 a 40 pessoas acompanhando online, e uma quantidade aqui na nossa igreja. Então Deus quer falar com você, e é um texto que eu já preguei, o texto do bom samaritano. Mas claro, eu quero olhar para esse texto, sendo fiel às escrituras, mas trazendo uma proposta nova. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, o tema seria: é tempo de cicatrizar as feridas. Pastor, qual seria o tema da mensagem de hoje? É tempo de cicatrizar as feridas. Salomão vai dizer que há tempo para tudo, né? Há tempo para juntar, há tempo para se espalhar o que se juntou. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para tudo. E eu quero crer que nós iniciamos o culto louvando sobre tempo, não foi? Tu lembra qual foi a primeira música, Beron? Bom estarmos aqui, louvamos a Deus, porque é tempo de adorar, né? E eu quero crer que é tempo de cicatrizar as feridas. Olhem aí para o texto, Lucas capítulo 10, leiam comigo o versículo de número 34. Todos acharam? Lucas 10, verso 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Todos vocês sabem a história, mas eu preciso relembrar para vocês. Um certo homem quis indagar a Jesus acerca da lei. E ele pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lá no versículo 25. E então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? E aí o intérprete da lei, ele vai dizer: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você mesmo, como a si mesmo. Aí Jesus diz: ótimo, você é um bom intérprete, você sabe bem a lei, agora coloque o que você aprendeu em prática. Rompa o campo do saber e agora comece a executar, a fazer o que você sabe. E aí o homem quis dar uma de doido para Jesus. Versículo 29.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu não sei, Senhor. Como que eu devo fazer isso, amar o próximo como a mim mesmo, se eu não sei quem é meu próximo? Ora, o próximo é todo aquele que o Senhor colocar na nossa frente. A minha esposa, o meu filho, a igreja, as pessoas que eu me relaciono dia a dia, o motorista do Uber, ou da lotação, ou do ônibus, o cobrador. Tem cobrador? Tem, ainda tem, não tem? Que lá em Recife estavam acabando até com isso. Todas as pessoas que Deus coloca na minha frente, todas elas, eu devo exalar o amor, eu devo exalar o que eu aprendo na Bíblia. Mas, irmãos, eu falei para vocês que o tema seria tempo de cicatrizar as feridas. E a primeira lição, irmãos, Jesus começa a preparar um cenário. Ele ilustra, ele traz uma parábola de forma assim tão gostosa de se ouvir. Ele diz: olha, vinha um homem e ele caiu na mão de alguns salteadores, ladrões. Antigamente, quando os homens seguiam suas viagens, normalmente as estradas, elas eram embaixo, e em cima ficavam algumas muralhas. E os salteadores, os ladrões, eles ficavam em cima, olhando quem passava embaixo para armar a emboscada lá na frente. E basicamente foi isso que aconteceu. Jesus ilustra essa cena, que vinha um viajante, os ladrões foram lá, roubaram tudo e deixaram ele meio que morto, diz a Bíblia, semi-morto. E de repente Jesus começa a dizer que passou um levita, passou um sacerdote. Eu já preguei isso. E eles passaram de largo, eles nem se aproximaram daquele homem que estava ferido, precisando de cuidado, precisando de ajuda. Então notem o que causou os ferimentos daquele homem. Foi a violência, os ladrões, ele foi espancado. A violência causou os ferimentos naquele homem. E a apatia do levita e a indiferença do levita e do sacerdote não serviu para nada, porque ambos passaram de largo. É tempo de cicatrizar feridas. A primeira lição que eu aprendo: diga não à violência e à indiferença. Amém, irmãos? Eu vou repetir: diga não à violência e à indiferença. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é a igreja que você deseja para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, mas eu não desejo uma igreja indiferente, amém, irmãos? Eu também não desejo uma igreja áspera, violenta, amém, irmãos? Da mesma forma que eu não desejo que a minha família também seja assim. Irmãos, imaginem comigo, eu e a Rafaela moramos na mesma casa, no mesmo espaço geográfico, e não é muito grande o espaço geográfico, tá? E o tempo todo a violência no nosso lar, a indiferença no nosso lar. Sabe, irmãos, a indiferença, a violência só causa feridas, amém? Amém não, misericórdia. É tempo de cicatrizar feridas. Então, o que causou os ferimentos naquele homem foi a violência. E eu poderia até dizer, a indiferença agravou um pouco mais, porque quando o ferimento é tratado mais cedo, é mais fácil cicatrizar. Quanto mais tempo passa a se tratar, mais piora, né? Piora um pouco mais. Então aqueles dois homens, eles tinham a oportunidade de cicatrizar aqueles ferimentos rápido. O que é que eles fizeram? Passaram de largo. E é justamente isso que Jesus quer dizer. Olha, Deus deu a oportunidade aqui na parábola de um levita e de um sacerdote, mas eles optaram pela indiferença. Já falei para vocês que o oposto do amor é a indiferença. Eu poderia até aumentar um pouco mais, é a violência. É tempo de cicatrizar feridas. Então, em primeiro lugar, diga não à violência e à indiferença.
Basta você navegar 20 minutos nas redes sociais, que você vai perceber a violência um com o outro, crentes da mesma igreja ou até de outra igreja, com violência. Não porque eu creio na direita, eu creio na esquerda, e poucos crendo no alto, né? Sabe, a gente às vezes tem um senso muito aguçado para a violência, muito aguçado para a indiferença. E sabe, irmãos, isso só causa ferida, fissura, rachadura no nosso meio. Se nem está certo rachadura, acho que está. Se não está, anota aí, fui eu que inventei. Mas eu quero olhar para o texto agora de uma forma mais detalhada. Leia aí comigo os versículos 30 e 32. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, salteadores. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio que o quê, irmãos? Ou semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Versículo 32, de igual modo um levita descia por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. A indiferença e a violência, irmão, não leva ninguém a lugar algum. Amém? Mas aqui eu começo a perceber que Jesus, ele nos dá agora o antídoto para que a gente possa cicatrizar as feridas. E ele vai ser tão objetivo que com 2 versículos Jesus explica como cicatrizar as feridas daquele homem, que são feridas ali literais, né? Não sei se eu já falei isso aqui, de uma criança que chega para a mamãe e faz: mamãe, por que a gente não traz o nosso lençol, o nosso travesseiro e a nossa cama para morar aqui em casa? E a mãe, sem entender, após o culto: mas filho, nós temos uma casa tão boa. É, mamãe, porque papai aqui, ele não é violento. Porque papai aqui, ele é tão crente. Às vezes a gente deseja morar na igreja, porque me parece que as feridas são todos os dias reabertas e isso causa dor no nosso lar. Mas Jesus agora, de forma prática, vai nos dar o antídoto para cicatrizar as feridas. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, eu partilhei com vocês o que é que pode causar feridas: a violência, a indiferença. Deus não quer que o seu lar seja assim. Deus não quer que a nossa igreja seja assim. Eu, na verdade, como pastor, tenho lutado para a nossa igreja não ser assim. Eu não quero que meu filho cresça num lugar que ele vai ser repreendido de forma áspera, sem amor. Eu não quero. Eu não quero viver num lugar onde as pessoas não exalam um amor por minha vida, por minha família. Da mesma forma, eu não quero fazer isso com o meu próximo. Então, não à violência, não à indiferença, e mais sim ao amor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos devedores do amor. Eu sou devedor. Mas pastor, eu não me prostituo. Mas pastor, eu não roubo. E quem disse que o evangelho se resume a só isso? A não roubar e não se prostituir. E o amor ao próximo e o cuidado com o próximo e cicatrizar as feridas do próximo. Isso aí é para molenga, pastor. É nada, isso é para muito crente, para crente maduro, amém? Mas Jesus agora, em termos práticos, vai nos ensinar como devemos cicatrizar as feridas a partir do versículo 33 e 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe. Eu estou lendo já o 34, né? Vamos para o 33? 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele, se encheu o quê? De compaixão. Versículo 34, só a parte A. E aproximou-se dele.
É tempo de cicatrizar feridas, amém, irmãos? Diga não à violência, diga não à indiferença. Não queira o seu lar um lar violento, não queira a sua igreja uma igreja violenta, não queira seu lar um lar que reina a indiferença, não queira a sua igreja uma igreja que reina a indiferença. Segunda lição: aproxime e dê lugar à compaixão. Se aproxime da pessoa ferida, se aproxime da pessoa ferida e dê lugar ao que é a compaixão. O samaritano ia passando, o que é que ele fez? Ele se sentiu, sabe, ele se moveu, o coração dele se encheu de compaixão. A compaixão é um sentimento tão nobre, irmãos. A compaixão é um sentimento tão nobre que nos empurra a tratarmos as feridas dos outros. O homem que sente compaixão, a mulher que sente compaixão, ele não dá lugar à indiferença, ele olha, ele nota, ele percebe. Eu já falei isso, eu vou repetir. Jesus no Novo Testamento olhou para a multidão e sentiu compaixão. Compaixão é um sentimento que Deus coloca no nosso coração. Faz parte do agir do Espírito em mim e em você. Meu irmão, eu não tenho como passar nas ruas e olhar para uma pessoa ferida, caída literalmente e não sentir compaixão. Eu não tenho como viver aqui na igreja e ver que meu irmão está ferido, está triste, está angustiado e não sentir compaixão. É isso que nos move a ligar de meia-noite, de 1h, de 2h da manhã, de fazermos até perder o sono, é a compaixão. Não dá para eu deitar na minha cama, no meu colchão e saber que meu amigo não está bem. Ah, irmãos, isso é compaixão. E a compaixão começa a cicatrizar as feridas, porque a compaixão aproxima as pessoas, amém? A compaixão vai ligando a família, a compaixão vai ligando os feridos, sabe? É tempo de cicatrizar as feridas, diga não à violência e à indiferença. Segunda lição: se aproxime e dê lugar à compaixão. Você percebeu alguém ferido na igreja? Por favor, meu irmão, vá lá, se aproxime e ajude aquela pessoa. Aqui não acontece isso não. Pense numa igreja crente, amém, irmãos? O irmão está ferido, o outro vai lá e bota o dedo na ferida só para piorar. Aqui não acontece não. Ô Senhor, obrigado. Às vezes a gente se aproxima do outro, sabe que o outro está ferido e vai lá fazer assim, sabe? Você quer cuidar da minha ferida também? Se aproxime daquele que está ferido. Não se distancie não. Em especial se você for o causador da ferida. Se aproxime, ame, cuide e dê lugar à compaixão, amém? Jesus, ele continua a nos ensinar. Ele continua a nos ensinar. E agora eu quero olhar só para o versículo 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedagem e fez o que, irmãos? Tratou, cuidou dele. Terceira lição que eu aprendo: é tempo de cicatrizar as feridas. Seja um agente cicatrizador nesta terra, amém? Seja um agente cicatrizador nesta terra. Meu irmão, não empreste sua boca para cavar ferida nos outros, amém? Não empreste sua vida como instrumento para destruir, para separar, mas use a sua vida como instrumento cicatrizador de feridas. Nem usam mais cataflã, né, professor? Usam mais não, né? Mas olha que coisa linda ser o cataflã de Jesus. O crente, quando ele chega, irmãos, eu vou falar isso com muito amor e com muito carinho. O crente não é porco espinho não. Nada contra o porco espinho. Mas o crente não é porco espinho que ninguém pode abraçar, que ninguém pode chegar perto, porque se chegar o que acontece? Leva uma furada.
O crente, ele é um agente cicatrizador. Ele traz as pessoas para perto, para ele poder até verificar onde é que está o ferimento e cuidar. Eu nunca falei isso de púlpito, só minha esposa que sabe, eu, mais ninguém. Não sei se vai ser, se é da vontade de Deus, mas eu gosto muito da área de saúde, gosto muito. E já pensei várias vezes em fazer medicina, não para exercer a medicina no hospital, mas porque nós temos desejo de cuidar de pessoas de uma forma integral. Eu já falei isso várias vezes para a Rafaela, várias vezes. Cuidar dos pastores, dos missionários, algo que não gerasse recurso, mas que gerasse vida, entende? Amo muito, eu sou fascinado, mas sei das minhas limitações na área de saúde. Mas qual é a função do médico, irmãos? Não é cuidar de quem está doente? O que foi que Jesus falou? Eu vim para aqueles que estão o quê? Doentes. O que é que eu e você estamos aqui fazendo na terra, a não ser cicatrizando as feridas dos doentes? Uma árvore, eu postei hoje no Instagram, ela é conhecida pelos frutos. Quer olhar para um crente e ver se realmente ele está bem com Deus? Observe se ele cicatriza ou se ele causa ferida no outro. Ontem eu tive uma reunião com 15 diáconos lá em Bebedouro. Os irmãos sabem que eu estou ajudando lá e não é uma ajuda que gera negócios. Nós não aceitamos salário da igreja lá de Bebedouro, vocês sabem disso. E, irmãos, passamos aproximadamente 2 horas de reunião, mas só que reunião gostosa. Um cuidando do outro, só palavras boas, de motivação, nem sequer falaram mal dos antigos pastores, pelo contrário, falaram bem. Eu saí de lá, Pedro foi comigo, eu saí de lá e disse, meu Deus, que reunião boa. Parece que o povo está entendendo que a nossa função é cicatrizar feridas. Uma igreja que está ferida, porque tem que sair de um local que 72 anos vem construindo um legado. São sonhos, são histórias, irmãos, que estão sendo assim destruídas. E no final da reunião, chegamos numa conclusão. Cada departamento vai sair ligando e levando um presente para um irmão que não está podendo vir para a igreja. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Os crentes estão entendendo que nós somos agentes cicatrizadores, não somos, eu vou falar no singular, porco espinho, vou falar de mim, eu não sou porco espinho, que afasta as pessoas. Mas eu quero partilhar uma outra lição, irmãos. É tempo de cicatrizar as feridas. Em primeiro lugar, dizendo não à violência e não à indiferença. A indiferença é terrível, gente. Imagina aí, Levi, você chegar na sua casa e... Bom dia, Life, boa tarde, Life. Nem aí para você. Machuca. Talvez ela tenha até razão por estar triste com você, mas não dá legalidade à indiferença. Mas veja só como é gostoso. Ela se aproxima e dá lugar à compaixão. Bom dia, meu irmão. Eu estou ferida, mesmo assim, bom dia. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Olhem aí para mim, olhem aí para o texto, versículo 35, por favor. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. É tempo de cicatrizar feridas. 4ª lição: pague o preço que for preciso, necessário para cicatrizar as feridas. Pague o preço que for preciso. Eu vou repetir 3 vezes. Pague o preço que for preciso para cicatrizar as feridas. Amém, irmãos?
Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa cicatrizada e você dizer: Deus, obrigado, porque eu fui o agente causador dessa cicatrização. Eu paguei o preço, eu chorei. Foi ruim também para mim, mas valeu a pena. Deus, muito obrigado. É claro que aqui no sentido literal, né? Ele tirou o dinheiro do bolso e pagou ao homem da hospedaria. Às vezes Deus não quer que a gente dê o dinheiro, mas quer que libere perdão. Amém? Às vezes Ele quer que a gente simplesmente trate com carinho, com amor, com longanimidade. Até a palavra já diz o que é, né? Irmãos, olha, pregar esse tipo de... É muito bom pregar sobre vitória, irmãos. Pregar esse tipo de mensagem aqui é muito difícil. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque eu tenho uma esposa e uma criança em casa. E por mais que ela às vezes não consiga acompanhar daqui, ela está lá fora e está escutando. E daqui a pouco eu vou para casa e ela vai ver se eu estou agindo assim ou não. Irmãos, a minha esposa só... Olha, ela não tem tamanho, viu? Mas ela sabe falar. Não cresceu ainda, mas quando crescer vai dar um trabalho. A Rafaela não nega esforço para me rebater com a Bíblia não, irmãos. A Rafaela não é conivente com o meu pecado. Ela nunca passa a mão por cima do meu erro. Ela nunca faz isso. E eu louvo a Deus pela mulher que Ele me deu. Ela faz: você está errado, olha aqui para a Bíblia. E sabe o que eu digo é verdade, meu amor, estou mesmo, me perdoe. Aí sabe o que ela diz? Peça perdão a Deus. Sua mulher bruta. Não perca o raciocínio. Não perca, por favor. Pague o preço que for preciso para cicatrizar as feridas. Pague o preço que for preciso. Não perca esse raciocínio não. Quando Acã, eu acho que é Josué capítulo 6, 7, 8, você vai encontrar. Quando Acã roubou a capa, o ouro e a prata, Deus havia dito para o povo de Israel: vocês não devem pegar nada. Os despojos, não é isso? Despojos ou despojos? Despojos, né, Sossô? Obrigado. Vocês não devem pegar nada. Ele pegou e escondeu na sua tenda a capa, o ouro e a prata. Os teólogos, todos eles defendem o que eu vou falar agora. Então, se eu cometer um erro, não sou eu sozinho. Eles dizem que aquela mulher, ela foi conivente com o pecado de Acã, que ela sabia que o roubo estava ali e ela não confrontou o marido. Ela passou o pano por cima, afagou o ego dele. Oh, meu amor, que roubo bonito. Que coisa. Gente, cicatrizar feridas não é ser conivente com o pecado, com o erro. Cicatrizar feridas é se aproximar, é cuidar, mas falar a verdade também. É pagar o preço até de falar o que o outro não quer ouvir, em amor. Em amor. E todas as vezes que eu sento na mesa para ler a Bíblia com a minha esposa, eu fico pensando: será que hoje é o dia que eu vou levar uma lapada? Aí quando ela não fala nada, eu falo: ô Senhor, obrigado por o livramento de hoje, pelo livramento de hoje. Mas vez ou outra ela fala: meu filho, você errou. Sabe o que é isso? Ela está pagando preço para cicatrizar as feridas do meu coração, me falando a verdade. O último culto, um desses cultos que eu preguei aqui, dizendo que eu preferia um amigo que falasse a verdade para mim, do que 1000 que mentisse para mim. Terminou o culto, Dudu me chamou ali no canto. Dudu, irmão do Pedro, filho da Ceissa, filho do Anselmo, que nem cresceu direito ainda, desta finura, não aguenta um sarrabui na orelha, viu Ceissa? Ceissa deve estar ouvindo em casa. Me chamou de canto e fez: pastor, eu quero ser seu amigo, sei que ser meu pastor, por isso que eu estou acanhado de falar isso. Eu disse: fale logo, Dudu. Eu disse: uma vez eu vi o pastor pegando um saquinho do confeite, jogando na janela do carro. Aí como o pastor falou que preferia um amigo que falasse a verdade, eu estou falando. Aí eu fiz um tabefe no pé do ouvido dele. Disse: obrigado, Dudu, é verdade, é esse tipo de amigo que eu quero. Então os teólogos dizem que
a esposa de Acã tinha oportunidade, a esposa e os filhos, de cicatrizar, de pagar o preço para cicatrizar a ferida de Acã. De dizer: meu filho, você fez foi errado, Deus não mandou você fazer aquilo, você fez porque quis, vai pagar o preço, mas eu não vou pagar com você não, você é culpado, nós não. E vocês sabem da história, leiam lá. Toda a família foi apedrejada. Graças a Deus que o Senhor nos alcançou pela graça, porque eu não dobrava a esquina que via tijolada também em mim. Quero finalizar, irmãos, para não me delongar. É tempo de cicatrizar as feridas, amém? Em primeiro lugar, dizendo não à violência e não à indiferença. Como é bom receber um abraço, como é bom receber uma ligação, como é bom receber um eu te amo, como é bom todo dia de manhã acordar, tá o cafezinho na mesa, pronto. Oh, Jesus. Segunda lição: se aproxime, dê lugar à compaixão. Se aproxime das pessoas feridas e cuide delas, amém? Se você está ferido também, se aproxime de um crente que você sabe que vai cuidar de você. Terceira lição: seja um agente cicatrizador de feridas. Por questões éticas eu não posso dizer o nome, nem o dia, nem a hora, nem o local. Mas há um tempo atrás, uma irmã me parou num gabinete e disse: pastor, aos prantos, meu marido está indo embora de casa. E isso, uma senhora que tinha aproximadamente quase 50 anos de casada, viu, sou? Não foi aqui da igreja não, viu, irmãos? Isso faz um tempo já. Quase 50 anos, Germana, de casado. Desde de adolescência eles namoravam. Ela me disse: pastor, eu não estou assim, eu estou triste porque ele está indo embora, claro, mas sabe o que está me dando mais angústia, pastor? É que todas as pessoas que eu pergunto dizem: deixa ele embora, ele... Diz: pastor, cadê os crentes da igreja para cicatrizar minhas feridas, para orar comigo? Pastor, todo mundo que eu sento só fere mais. Diz: meu Deus. E eu jovem, tenho com o Rafa 7 anos, isso já faz um bom tempo, recém-casado. Eu não sabia nem o que dizer para aquela mulher com 50 anos de casada, tinha para falar coisa muito mais para mim. Sabe o que eu disse para ela? Minha irmã, continue amando seu marido. Foi só o que Deus mandou falar. Continue amando seu marido e lute com as armas certas. Se posso orar com a irmã? Pode. A irmã chegou para mim no final e disse: pastor, era só isso que eu queria ouvir. Eu não queria que ninguém apontasse os meus erros. Eu não queria que ninguém apontasse os erros dele, porque eu amo também. Eu só queria que alguém orasse comigo. Será que numa igreja ninguém podia fazer isso? Precisei chamar o pastor. Não sabe ela que eu também não sabia nem o que falar, né? Sabe o que eu estou dizendo? Quando nós estamos feridos, como é bom se aproximar de pessoas que oram com a gente, que cuidam da gente, sabe? Por fim, pague o preço que for preciso para cicatrizar as feridas. Pode pagar o preço, vale a pena, amém? Quero orar com vocês, irmãos. Quero orar com vocês. Diga não à violência e à indiferença. Se aproxime, dê lugar à compaixão. Seja um agente cicatrizador de feridas. Pague o preço que for preciso para cicatrizar as feridas. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda ou já fecharam? Já fecharam não, né? Leiam aí comigo, por gentileza, o último, o versículo 37, para a gente orar. Um intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo.
Depois que Jesus contou a parábola, Jesus perguntou: e aí, quem foi aqui que cicatrizou as feridas? O levita que passou de largo? Os ladrões que espancaram? O sacerdote que passou de largo? Ou o bom samaritano que foi lá, pagou o preço, cuidou? Aí ele responde, o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus diz o quê? Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Vai e pratique isso aqui, amém? Coloque isso aqui em prática. Pode colocar em prática isso aqui que você aprendeu hoje, que você vai perceber o quão Deus é poderoso e pode mudar a situação de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja, de uma sociedade. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é tão viva. Obrigado porque o Senhor fala conosco de uma forma tão clara, às vezes a gente não quer entender. E o Senhor aqui, Pai, claramente reprovou a violência, reprovou a indiferença. Claramente o Senhor nos ensinou a usarmos de compaixão com o próximo, a usarmos de compaixão com o próximo. Ah, Senhor Deus, inunda o nosso coração com a compaixão que vem de Ti. Pai, obrigado porque o Senhor colocou em nós o Espírito Santo. E nós somos agentes cicatrizadores de feridas num mundo tão ferido, Pai. A pandemia, o desemprego, o índice de morte. Um cenário tão difícil, Pai, um cenário tão complicado, e justamente nesse cenário que o Senhor quer que brilhemos, que o Senhor quer que exalemos o Teu amor uns para com os outros. Não é tempo de violência, não é tempo de briga, não é tempo, Pai, de discórdia, de indiferença, é tempo de cicatrizarmos as feridas, e o Senhor quer nos usar, Pai. O Senhor quer usar a mim, o Senhor quer usar a esta igreja, Pai. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, não é tempo de levantar as armas, e sim levantar a Tua palavra. Não é tempo, Pai, de levantarmos a espada, e sim levantarmos o amor de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Ah, Senhor Deus, nos ajuda a pagarmos o preço que for preciso, que for necessário, para que cicatrizemos feridas daqueles que estão precisando de um abraço, de um carinho, de um afago, Senhor Deus. Ah, Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. A igreja diz...